Ainda estamos no mês de julho e já é possível sentir o calor se intensificando. E olha que ainda estamos longe do BR-Obró. Especialistas alertam sobre a necessidade de redobrar os cuidados com a pele por conta das altas temperaturas. Para falarmos sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio do Notícia de Picos o médico dermatologista Dr. Lucas Cortez. Olá, Dr. Lucas, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Júlia, boa noite a todos. Doutor Lucas, os cuidados com a pele, eles são imprescindíveis em qualquer época do ano, né? Mas nesse período mais quente, é necessário, de fato, redobrar essa atenção? Sim, principalmente numa região como a nossa, a gente que vive aqui no sertão nordestino, uma intensidade de raios solares bem maiores do que a média do Brasil, principalmente também a gente que tem uma área rural muito grande, que tem a agricultura como base em muitos locais, e essa intensidade do sol, ela piora e ela vem como consequências a danos tanto agudos, como queimaduras, insolações solares, como danos crônicos com o tempo, como tumores de pele, câncer de pele, entre outros. Doutor, e além dessas altas temperaturas, é muito característico desse período a baixa umidade relativa do ar. Quais são os prejuízos dessa baixa umidade relativa do ar para a pele? Geralmente a baixa umidade, além do calor, ela também causa algumas implicações, como a pele um pouco mais ressecada, que é o que vai ocasionar também a questão de um prurido maior na pele e etc. E aí, por isso que a gente geralmente sempre recomenda, aliada à fotoproteção, também uma hidratação intensa da pele nesse período. E quais são os mecanismos, doutor? Além de um filtro solar, uma roupa um pouco mais coberta, o que a população pode estar fazendo para se proteger? Pronto. Geralmente a gente tem um filtro solar, ele é graduado no FPS, né? A partir do FPS 30, eles são recomendados. O FPS geralmente o pessoal, até uma curiosidade, né? Muita gente pensa que quanto maior a proteção. E aí não funciona assim. Geralmente quanto maior o tempo de exposição. Então, geralmente um FPS 50, ele vai durar mais tempo protegendo do que um FPS 30. Então, a gente recomenda pessoas que passam muito tempo expostos, que não conseguem ficar reaplicando protetor solar, conseguir um protetor solar com FPS um pouco maior, a partir de 50, principalmente na nossa região que é mais quente. E a partir daí o ideal seria a reaplicação a cada 2, 3 horas, tá certo? Além disso também, sempre após os banhos, como você falou, a questão da umidade, procurar o uso de hidratantes, emolientes e também, o máximo que puder, roupas com fotoproteção, chapéu, principalmente em áreas expostas e mais sensíveis da nossa pele, como rosto, orelha, região cervical, que é onde tem a maior incidência de câncer de pele. E em relação à questão também da hidratação, doutor, de fato, consumir mais água. A gente costuma consumir mais porque está mais quente, mas consumir essa ingestão de água, de líquidos, também faz bem para a pele? Sim, com certeza. A própria água que você consome, ela já melhora bastante. E a perda excessiva de água no suor, principalmente transpiração excessiva nessa época de calor, ela, além de desidratar o resto dos outros órgãos, a pele também é afetada como o maior órgão do corpo humano. E quais são os prejuízos, doutor? A gente fala muito sobre não estar queimado, mais sobre a questão de estética, mas em relação aos danos à saúde, quais são os prejuízos dessa exposição exacerbada ao sol? A curto prazo, como a gente já comentou, a questão da insolação, queimaduras, que podem chegar até primeiro, segundo, terceiro grau, principalmente nessa época agora de férias, o pessoal vai muito para a praia. Só que o principal prejuízo não é esse a curto prazo, é o longo prazo. Pessoas que se exporam ao sol por muito tempo, geralmente tem alguns efeitos na pele e aí ao longo do tempo vão tendo algumas mudanças que podem ocasionar tumores de pele e até câncer de pele. Câncer de pele hoje é o câncer mais comum no nosso meio, principalmente na nossa região, onde tem muita gente com exposição ao sol por muito tempo com esse prejuízo. Além também de outras coisas, de manchas, de lesões também, de algumas lesões que não cicatrizam, todas ocasionadas pelo sol. Pele mais sensível, a pele vai ficando mais seca, então geralmente o paciente quando chega a uma certa idade, ele vai ter uma maior sensibilidade, qualquer coisa vai criar hematoma, entre outros prejuízos para a pele desse paciente. Atualmente, qual é a maior recorrência, quais os problemas mais comuns que o senhor está se deparando no consultório? Pronto. Na questão do sol, a gente também, além desses dois que eu tinha esquecido de citar, é a questão do melasma, que é bem frequente, principalmente em mulheres adultas, que também é reforçado por conta do sol.
O melasma, geralmente, ele tem um mecanismo genético, mas também o sol reforça bastante. Então, o melasma é bastante encontrado no sol e bem frequente também os tumores de pele. Pacientes que se exporam por muito tempo tem essa frequência bem mais exacerbada, que aí tem mais prejuízo, precisa fazer cirurgia, às vezes tem que investigar se não tem alguma disseminação do tumor e entre outros, tudo que poderia ser evitado com a fotoproteção adequada durante o dia e também reforçar que até em casa, nesses períodos mais quentes, é sempre bom o uso do protetor, acima de FPS 30. Doutor, e como o paciente, ele pode em casa reconhecer que a partir daquele estágio, daquele momento, ele já precisa buscar uma consultoria, buscar um médico? Pronto. Geralmente, feridas que não cicatrizam, geralmente a gente sempre orienta. Sinais que apareceram depois de muito tempo e também estão crescendo, além de também sinais que também têm as características um pouco diferentes, cores diferentes, crescimento rápido, feridas que não cicatrizam, sempre a gente tem que abrir o olho para poder procurar um dermatologista para uma melhor avaliação e uma melhor orientação. Se tem a necessidade de uma biópsia, pode ser um tumor ou se é só algum sinal mesmo benigno de hereditário ou genético. Ainda voltando para essa questão dos prejuízos a longo prazo, pacientes que não têm histórico de câncer na família ainda podem apresentar um câncer de pele se tiverem um histórico de essa alta exposição ao longo da vida? Podem sim. A genética, a história familiar, ela contribui. Mas mesmo pacientes sem essa história, o dano do sol, na verdade, é o principal fator para o aparecimento do câncer de pele. Mesmo pessoas com a genética favorável, se tiver uma proteção adequada durante a vida, todos os cuidados não vão desenvolver. E pessoas sem histórico na família, com exposição solar, aqueles que têm a pele um pouco mais clara, mais sensível ao sol, provavelmente vão desenvolver o câncer de pele. Doutor Lucas, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi um prazer recebê-lo aqui no Notícias de Picas. Muito obrigado, estou sempre disponível por aqui. Conversamos com o médico dermatologista, doutor Lucas Cortez, que trouxe esclarecimentos para a gente sobre os prejuízos de exposição solar e principalmente dicas de como nós devemos nos cuidar nesse período mais quente do ano.